Japoninha, pergunta. Obrigado. Se paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 13. João, capítulo 13. Vamos fazer a leitura da parte final do capítulo, que vai do versículo 21 ao versículo 38. João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 38. Vamos fazer a leitura desse texto. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Santo Deus eterno, glorioso, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Deus, nosso Pai amado, perfeito, único. Te, ó Deus, clamamos, te pedindo em espírito pela iluminação da tua santa palavra, para que possamos enxergar a beleza dos teus ensinos, a riqueza da glória que nos é revelada. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, auxilia-nos, ó Pai. Faz com que o teu Santo Espírito mova-se em nosso coração
e faça das nossas mentes uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, o plantio do verdadeiro ensino. Que a gente cresça e frutifique e aplique as tuas verdades em nossas vidas diariamente. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender e a viver a tua palavra para a tua glória. Ajuda-nos hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a narrativa desse texto, que é diretamente ligada ao texto anterior, ela se inicia no versículo 21 com Jesus dizendo as seguintes palavras. Depois de dizer isto, Jesus angustiou-se em espírito. Mas depois de dizer o quê? Essa é a questão. Depois de dizer o quê? O que foi que Jesus disse que o trouxe uma angústia enorme? Ele disse nos versículos anteriores, mas especificamente no versículo 18, a parte B do versículo, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O que Jesus está dizendo é, eu vou ser traído. Eu serei traído. E nós podemos pensar, talvez refletir sobre a nossa breve caminhada aqui na Terra, até então, e pensar nos momentos em que nós nos sentimos traídos por alguma pessoa que era de nossa confiança, por alguém que nós depositávamos um apreço grande. E a traição, ela causa imensa dor, em qualquer nível, seja ela no nível conjugal, seja nas amizades, seja na igreja. Eu tenho a oportunidade, diria assim, de dizer que já senti essa tristeza por amigos, até, infelizmente, dentro da igreja. Mas a gente não tem como sequer imaginar o tamanho da angústia de Cristo, do que essa traição causaria, de como ele estava triste naquele momento. Porque nós nos sentimos assim, só que nós somos pecadores. Nós somos falhos. E nós temos ainda, infelizmente, a possibilidade de trair os outros também. Como o próprio Senhor. Como podemos trair o próprio Senhor. Infelizmente. E muitas vezes fazemos isso com as nossas práticas de vida. Porém, aquele que estava sendo traído, perfeito, é único, é santo, puríssimo. Por isso que Jesus diz, depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito. Houve grande angústia do nosso mestre por ser traído. Houve grande angústia. E ele afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E mais uma vez ele repete isso. Mais uma vez ele traz à tona essa situação terrível e perversa. Observe que a sua angústia, ela acontece mesmo mediante o seu conhecimento. A sua onisciência. Está evidente como o nosso Deus se angustiou. Como ele ficou triste. Mas ele sabia. Se analisarmos o versículo 19, está escrito, desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Quando tudo isso que eu já tenho dito a vocês acontecer, aí vocês vão ter os olhos abertos, entenderão que eu sou. A sua onisciência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, ainda assim, não fez sentir menos. Nós sabemos que o nosso Deus não tem paixões, mas tem santos, perfeitos e absolutos sentimentos. E ele se angustiou muito, porque estava sendo traído por um daqueles que ele havia chamado para apóstolo. Traição causa dor, amargura, tristeza. Um de vocês vai me trair. Temos o próprio Deus triste. Sua humanidade agora mais e mais
revelada, mas também a sua pureza, o seu amor. Por que Cristo está triste? Não é só pela traição, mas é porque uma alma estava se perdendo, abandonando verdadeiramente, de uma vez por todas, toda a oportunidade que lhe foi dada de crer. E aí, nós somos, desde já, exortados para que quando isso aconteça em nosso meio, como verdadeiros imitadores de Cristo, nós nos entristeçamos. Dia após dia. A gente tem esse trabalho aqui há quase 2 anos. Mas existem igrejas no mundo inteiro com trabalhos mais antigos, outros mais novos. E só em nosso pequeno meio, a gente já viu muita gente passar por aqui. E não está mais aqui hoje. Quantas lágrimas você derramou por esses que ouviram a palavra e que abandonaram a fé, que abandonaram a verdade, que não creram verdadeiramente? Somos chamados para ser imitadores de Cristo em tudo, até nos santos sentimentos, na sua pureza santa de se entristecer por aquele que se perde. Como não se entristecer com a apostasia, com aquele que um dia diz crer no Senhor e no outro dia abandona tudo? Nosso Deus, ele sofreu e devemos também nos unir a ele, imitando o seu sofrimento, quando nos deparamos com aqueles que abandonam os caminhos do Senhor. Seu sentimento santo e puro. Versículo 22 continua a narrativa. Na verdade, versículo 22 ao 25 tem a descrição de uma cena um tanto interessante, de tudo o que acontece. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Eles estavam em volta da mesa comendo, e Jesus diz: olha, um vai me trair. Triste, com seu semblante, triste de coração. E essa tristeza tinha total fundamento, porque ele é puro e já tinha feito tudo pelos seus discípulos. O capítulo começou e nós devemos lembrar o que está escrito no versículo 1, porque é uma cena só. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor que é indescritível, infinito, agora estava sendo deliberadamente rejeitado. E ele está anunciando isso: um de vocês vai me trair. Então os discípulos, eles, em volta da mesa, começaram a olhar um para os outros. Talvez alguém tenha pensado: será que sou eu? Ou então pensou: será que o mestre está muito angustiado a ponto de pensar? Porque eles não tinham a noção plena da verdade. Eles não tinham a certeza. Eles ainda eram muito frágeis na fé, no entendimento. Então eles começaram a olhar uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Veja que Judas, ele já estava recebendo as influências diabólicas em sua mente. Ele já estava inclinado para o mal. Esse foi o primeiro anúncio para Judas, na verdade o segundo, porque ele já tinha feito isso ao lavar os pés. Mas nesse momento agora, mais um anúncio, que era para dar mais uma chance a Judas. Quem sabe de seu coração se mover. Nós sabemos que decretivamente isso não ia acontecer. Mas o Senhor, ainda assim, o amou e o deu a oportunidade para isso. Ao lado de Jesus, versículo 23, estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E é incrível como o nosso querido apóstolo João, nosso irmão, ele humildemente, ele não fala: estava eu porque Cristo me amava. Ele cita ele mesmo na terceira pessoa. Estava reclinado aquele a quem Jesus amava. Nós temos, ao estudar Apocalipse, também visto a humildade de João em seus escritos. Simão Pedro, obviamente Pedro sabia dessa relação que era mais íntima, mais pessoal entre João e Cristo.
Ponto que nós sabemos que Cristo confiou para cuidar de sua própria mãe quando ele morreu. Então Simão Pedro fez um sinal para esse, como a gente faz um sinal para quem está distante. Ei, veja isso aí para mim, por favor. Ele fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, ele disse, olha, pergunte o mestre aí para mim, por favor. Quem é o traidor? Versículo 25, João ouve o pedido de Pedro e faz de fato isso. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, mostrando o seu carinho, o seu amor que tinha pelo mestre, perguntou, Senhor, quem é? Quem é o traidor? Quem é aquele que andou com o Senhor por 3 anos, dia após dia, que experimentou todas as glórias, que viu tudo acontecer e ainda assim vai lhe trair? E o Senhor Jesus não esconde de João. Ele fala claramente. Jesus respondeu, versículo 26. É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então, Jesus pegou um pedaço de pão. Aquele pão com o qual ele alimentava Judas. Não só provendo todas as coisas, mas ele tinha sido também o pão espiritual. Dia após dia, naqueles 3 anos, ele pegou um pedaço de pão, molhou, como costume, e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Os irmãos, ele estava à mesa com o mestre. Ele estava sentado com o Senhor do universo. E deliberadamente, ele decidiu traí-lo. João decidiu por 30 moedas de prata. Quanto vale Cristo para a sua vida? Quanto vale o Senhor para a sua vida? Você pode não estar traindo Cristo vendendo por 30 moedas de prata, mas pode estar trocando pelos prazeres mundanos, pelos prazeres do pecado, pela corrupção, pela imoralidade. Quanto vale Cristo em sua vida? 30 moedas de prata? Satisfações pecaminosas? A Escritura nos diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola que um negociador achou. E ele viu que aquilo era a coisa mais importante que tinha, então ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Judas faz o caminho contrário. Ele estava diante da pérola e vende a pérola para adquirir o resto. E você, e eu, que nós temos feito? Se essas palavras forem apenas técnicas, não forem práticas, seu fim vai ser igual ao de Judas. Você tem que aplicar isso em sua vida. Largar o pecado, desistir do erro e viver para a glória de Deus, buscando o seu poder, a sua humildade, a mansidão, a sua justiça, com a certeza de que Ele nos alimenta em todas as coisas, em todos os momentos. Porque todo aquele que busca, Ele dá. Todo aquele que pede, Ele dá. Todo aquele que busca, acha. A todo aquele que bate, a porta lhe é aberta. Porque o Senhor dá graça aos humildes. Versículo 27, João continua narrando o que acontece. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Você tem noção do peso terrível, imundo dessa situação? De você ter a oportunidade de ser o templo do Espírito Santo, mas deliberadamente aceitar ser o templo de Satanás, aquele que é oposto a Deus, diabo, astuto e sujo. Aqui está revelada a possessão diabólica de Judas. Judas, ele não se esperneou, não se encurvou, não falou com a voz estranha, não arremessou ninguém para cima. E isso é possível também. Judas saiu dali e foi vender o mestre por 30 moedas. Foi isso que ele fez. Primeiro, o diabo sugestiona
a mente do indivíduo. Ele traz aqueles pensamentos pecaminosos, intrusivos, malignos. Porque a Escritura diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. E nós resistimos ao diabo com a Escritura. Foi o que Cristo fez, com a palavra, firmes no conhecimento bíblico. E depois de sugestionar e de ganhar a mente daqueles que talvez se deleitem pensando no pecado, e se eu fizesse isso, ia ser legal. Depois de ele fazer isso, de conquistar a mente, ele assume o controle total. Ele assume o controle total, como aconteceu com Judas. Primeiro ele já tinha sugestionado. Lembremos da cena de Maria e Marta. Quando ela derrama o perfume no mestre. Ele diz, olha, a gente podia pegar esse perfume, isso é um desperdício, vender e dar aos pobres. Mas o texto diz que ele não queria fazer isso. Ele queria o dinheiro porque ele era ladrão. Porque ele carregava a bolsa, ele era uma espécie de tesoureiro. O diabo assumiu agora o controle total, depois de sugestionar a mente de Judas. A fala de Jesus agora expressa grandes verdades. Está escrito, então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. O que você pretende fazer, faça ligeiro, faça logo. Sem sombra de dúvidas, aqui está revelado, meus irmãos, a sabedoria, a onisciência de Cristo, que mesmo tendo-a, não o impediu de sofrer por um pecador que não se arrepende. Afinal, o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. O Senhor não se alegra na condenação de um impuro, nem na queda de um que esteve no meio do seu povo. O Senhor não se alegra com o joio. Essa fala de Jesus expressa a sua sabedoria infinita, a sua soberania sobre toda a situação, ao saber que ele era o traidor, que ele também já tinha sido posto para isso antes da fundação do mundo. E ao mesmo tempo ele era responsável pelos seus atos. Essa fala de Cristo revela que ele tinha o controle de toda a situação. Que você tem para fazer, faça depressa. Eu vim para cumprir uma agenda celestial e perfeita, e ela será cumprida no momento certo. E agora, afinal de contas, Jesus disse, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ainda assim, Cristo se angustiou pela decisão de Judas. Cristo sofreu em tudo, não só na cruz, mas na sua traição. Porque nós sabemos que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas as palavras de Cristo também representam a última exortação. A última chance que Judas teve em sua responsabilidade de quando Jesus falou para ele, olha, o que você tem para fazer, faça depressa. Eu sei que você vai fazer isso. O texto não diz que Judas balançou naquele momento. Que Judas tremeu, se angustiou de alguma forma. A Escritura não nos afirma isso. Versículo 30 nos diz o seguinte, assim, tendo recebido um pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Ele não teve reação nenhuma. Ele ouviu a exortação final de Cristo, pessoal para a sua vida. O último diálogo verdadeiro, porque depois ele só vai falar no momento da traição, Judas, um beijo você traiu o Filho do Homem. E essas são as palavras finais de Cristo para Judas. Essa foi a última mensagem que Judas ouviu. O escritor J.C. Ryle escreve muito bem que em poucos instantes, ambos, Cristo e Judas, estariam mortos. Aquela foi a última vez que Judas ouviu uma exortação de Cristo, ouviu uma mensagem de Cristo. Mas ainda vai ter uma próxima vez, que Cristo e Judas se encontrarão. No grande dia do juízo,
diante do grande trono branco, Judas ouvirá: aparte-se de mim. Aparte-se de mim, você que pratica o mal. E todos os outros que tiverem a mesma disposição de Judas ouvirão as mesmas palavras. Todos os outros. Esse é o efeito que o diabo produz na vida do homem, meu irmão. Cegueira espiritual. Semana passada, o nosso irmão Otto esteve pregando aqui e disse que quanto mais a gente vai se santificando, a gente começa a ver as pedras grandes e depois as menores, e a gente vai se desviando delas, e as menores, quanto mais nos aproximamos de Cristo, a nossa visão espiritual é aguçada e podemos viver para a glória de Deus. Agora, aquele que dá lugar ao diabo, o que acontece é o contrário. A sua vista vai ficando cada vez mais turva. E ele não consegue ver as pedras. E Judas, ele ficou cego por completo. Porque ele tropeçou na maior das pedras. A rocha de esquina. A pedra angular e fundamental. A pedra que os construtores rejeitaram. Todo aquele que crê nessa rocha não será confundido. Não será envergonhado. Mas infelizmente Judas será para sempre envergonhado. Mateus, capítulo 26, versículo 24, está escrito. Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. O Filho do Homem vai. Mas aquele que tropeçar na rocha era melhor que nunca tivesse nascido. Porque essa rocha um dia pisará o lagar. E será com o peso onipotente dos seus pés. E ninguém poderá suportar. Voltando para o nosso texto, versículos 28 e 29. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Então os discípulos eles não entenderam. Isso não é uma coisa nova até antes da ressurreição de Cristo. Os discípulos tinham uma certa dificuldade. Isso fazia também parte do propósito de Deus, para nos ensinar e para mostrar que quando eles fossem revestidos pelo poder do Espírito, eles compreenderiam todas as coisas, quando tudo chegasse no momento certo. Eles pensaram apenas que Jesus estava comissionando Judas para fazer alguma coisa comum que eles já faziam. Observe como é importante que esse texto não tem esse foco, mas nos ensina uma verdade interessante. Eles pensaram que o Judas ia preparar a festa da Páscoa, ia comprar alguma coisa para a festa da Páscoa, que era a festa que eles estavam para celebrar. Afinal, Cristo era o Cordeiro Pascal que estava para ser morto. Mas eles pensaram que Judas também poderia ir dar alguma esmola aos pobres. Mas por que os discípulos pensaram isso? É simples. Eles pensaram isso porque possivelmente essa era uma prática natural dos discípulos de Cristo. Cristo já vinha fazendo isso, ajudando. Por isso que esse pensamento foi muito unânime entre os discípulos. O que é que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que nós também devemos fazer isso. O povo de Deus foi chamado para viver de forma prática o Evangelho. Ajudar a todo o necessitado. De modo que não é para ser um espanto quando o povo de Deus faz isso, mas é para ser o natural, a prática comum e diária. Ajudar ao necessitado. Amar ao próximo como a si mesmo. Deve ser o nosso papel também. Versículo 30 está escrito: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Judas, ele adentrou a noite, onde ele ia se encontrar com o sumo sacerdote para entregar a Jesus. Na verdade, não era só do lado de fora.
daquele cenáculo que era noite. O seu coração também era noite. Ele jazia em trevas. Não podemos esquecer o que está escrito, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Judas não estava só na penumbra da noite porque havia anoitecido, mas que o seu coração era noite constante. Ao estudar o Sermão da Montanha, nós vimos que fomos chamados para ser sal e luz. Mas Judas não era nenhuma das duas coisas. Ele nem preservava, nem dava sabor, nem iluminava nada. Nós devemos lembrar quem era Judas. Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, com muitas comissões, com muitas responsabilidades e também evidências de poder. Judas foi um dos 70 homens comissionados para pregar, para expulsar demônios, fazer milagres, sinais e prodígios. Ele fez essas coisas. Ele realizou grandes feitos. Mas a verdade é que ele nunca teve luz verdadeira. De modo que nenhuma dessas coisas lhe teve proveito algum. E a gente nunca pode esquecer disso. Não há cargo na igreja, não há posição eclesiástica que lhe confira salvação, senão que a graça de Cristo. Devemos saber também que há muitos líderes infiltrados como joio no meio do trigo, no meio do povo de Deus, fingindo-se verdadeiros, mas na verdade são traidores como Judas. Portanto, devemos nos acautelar deles, como está escrito, como aprendemos em sua palavra. Devemos nos acautelar dessas raposas devoradores, desses lobos terríveis que querem arrancar a lã das ovelhas e destruir o povo de Deus e caminhar eles, encaminhar para as trevas, para a destruição. Devemos nos acautelar. Aprenderemos nos versículos seguintes como reconhecer um verdadeiro filho de Deus. E agora, segundo ponto, temos a glorificação de Cristo. Tudo, por mais triste e angustiante que seja, leva à glória do Senhor. Versículos 31 e 32 está escrito: Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. A sua glória tão esperada agora estava iminente. Estava à sua frente. Qual o grande sinal para que havia chegado o momento da sua glória? O traidor. Capítulo 17. Na oração sacerdotal de Cristo, ainda nessa noite, talvez 2, 3 horas depois desse ocorrido, quando Jesus vai orar, no versículo 1 está escrito: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Porque ele sabia que a hora havia chegado. O traidor estava se aproximando. Isso que significa tais palavras? Esse é o momento mais esperado da história. O Messias veio e ele estava agora diante do seu ato final para a nossa redenção. O traidor foi revelado, o filho da perdição foi entregar ao mestre, a cruz agora estava diante dele, estava próxima. Os discípulos, eles não podiam entender essas palavras. Como uma morte tão terrível, como uma cruz, como uma tragédia dessa aos olhos dos discípulos poderiam redundar em glória, e mais em glória imediata ao Pai e ao Filho. Como uma morte tão dolorosa poderia ser motivo de glória e não de horror e de espanto. Jesus não estava sendo assassinado. Ele não estava tendo a sua vida assaltada por homens maus. Ele mesmo estava entregando-a na cruz. Por favor, por graça, por misericórdia,
pelo seu amor infinito, ele estava dando a sua vida de graça. Agora, mais do que nunca, os perfeitos atributos do Senhor, aqueles que nós tivemos a oportunidade de estudar aqui, eles seriam exaltados para toda a eternidade e tudo redundaria em glória ao nosso Deus. A sua soberania decretiva, o seu controle da história agora estava anunciado de uma vez por todas. O traidor, o filho da perdição, preparado desde sempre, traiu ao filho e ele ia entregar a sua vida, porque todos somos instrumentos nas mãos perfeitas daquele que governa a história. A sua promessa estava agora se cumprindo, a promessa que ele fez no início da Escritura. Em Gênesis 3, eu vou enviar o filho que vai pisar a cabeça da serpente. Ele agora chegou e seus pés estavam levantados para esmagar a cabeça do diabo. Estava tudo se cumprindo, porque ele governa e controla a história, porque ele é soberano. Agora, o seu amor perfeito, que o define, pois o nosso Deus é amor, agora estava absolutamente revelado em seu perfeito sacrifício. Ao se entregar, e não há maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Não só o seu amor agora estava exaltando ao Mestre como a sua justiça. Por que tudo isso foi necessário? Porque o nosso Deus é amor e a justiça. E só havia um que poderia satisfazer a absoluta justiça de Deus, o Santo Filho eterno do Pai. Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Agora os seus atributos perfeitos e soberanos estavam em evidência. O Pai estava glorificando ao se agradar de moer o Filho na cruz. Porque logo ele veria o fruto da sua posteridade, do seu trabalho penoso, e ficaria satisfeito, como está escrito, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. A mais horrível das cenas, na qual os homens escondiam o rosto, a sua morte se tornaria a mais gloriosa das cenas. O Pai, o Filho seriam exaltados eternamente e sobremaneira, porque a sua morte produzia vida. A sua vergonha e ignomínia na cruz produzia a maior das glórias para nós. A sua vergonha foi transformada em glória e louvor eterno ao Deus Santo. Desde que os anjos cantaram paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, agora a sua paz seria estabelecida no meio dos seus filhos. Teríamos paz com Deus. Não pense que era apenas um homem sendo crucificado e morrendo uma morte dolorosa e terrível. É muito, 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 muito mais que isso. Indescritível. Era o verdadeiro Deus carregando todo o peso de milênios de pecados na cruz. Recebendo e bebendo o cálice da ira de Deus, para que você pudesse desfrutar da vida em paz. Para que você pudesse estar aqui hoje, dizendo, eu sou salvo pelo Senhor sem merecer nada. Como pode, depois de saber tudo isso, vivermos como Judas, traindo ao Senhor em nossas atitudes, pecando deliberadamente? Foi tudo por amor. J.C. Ryle também nos lembra das palavras de Cristo, de Paulo, em Gálatas 6,14, que é onde deve estar a nossa vida pautada. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ou você está crucificado para o mundo e o mundo para você, ou você é um mundano. Ou você é um ímpio igual a Judas. Não tem outra possibilidade. Ao Senhor pertence toda glória. E o mundo deve estar crucificado para nós e nós para o mundo. Temos muito claro aqui revelado o nosso papel de glorificar a Deus e constantemente, diariamente, nos alegrar nele, porque Ele é bom. E Ele fez tudo isso por nós. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus.
Senão não faz sentido fazer. Jesus, agora ele passa a nos ensinar mais claramente como glorificá-lo. Observe como o mestre vai tratar os seus 11 apóstolos, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros filhos, agora que o impostor, agora que o traidor saiu. Observe como serão as palavras de Cristo, como elas são diferentes no seu tratamento. Versículo 33 está escrito: filhinhos, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Filhinhos. Eles ainda não eram capazes de entender como a morte geraria glória. Mas que isso, eles não só não eram capazes de entender, como eles não podiam seguir a Cristo nessa morte. Essa específica, só ele podia morrer. Só havia um capaz de morrer a morte vicária, a morte substitutiva, a morte em nosso lugar. Só aquele que viveu toda a vida pura e substitutiva poderia morrer a morte substitutiva que merecíamos. Mas uma coisa eles podiam fazer, e nós podemos também, e nós devemos fazer. E o Senhor nos ensina. Versículos 34 e 35 dizem assim: eu lhes dou um novo mandamento. Observe que não é um novo mandamento. Esse mandamento já estava expresso na lei. Isso porque Jesus disse, a ideia é que é uma renovação do mandamento. Esse mandamento agora recebe um peso maior. Assim como a gente diz, moraremos em novos céus e nova terra. Não é um novo céu e nova terra. É a mesma terra, só que restaurada, renovada. Receberemos um corpo glorificado, não é outro, é que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, será renovado. Um pouco semelhante a isso que Cristo disse. Eles um novo mandamento. Agora eu lhes dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vos amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Não é um novo mandamento. É a renovação de um mandamento que agora recebe uma honra e uma glória muito maior. Porque agora existe o exemplo perfeito e absoluto pelo qual podemos obedecer esse mandamento. Jesus não só diz, ame o próximo como a você mesmo. Ele agora diz, ame uns aos outros como eu amei vocês. Como eu permanentemente os amo. Cristo é o nosso padrão, é o nosso exemplo de amor sacrificial perfeito. O que aprendemos com isso? Que devemos seguir todo o seu caminho, todo o seu exemplo de humildade ao servir os irmãos. Como ele mesmo lavou os pés dos discípulos, nós devemos considerar os irmãos uns superiores a nós mesmos. Acabar com contendas e invejas. Como assim o povo de Deus viver igual aos mundanos? Não faz sentido. Isso é uma coisa abominável a Deus. Devemos ter comunhão real. Devemos possuir tudo em comum, como os nossos primeiros irmãos possuíam ali no primeiro século. E assim, versículo 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como se conhece o Filho de Deus? Como se conhece um discípulo de Deus? É pelo amor. Pelo amor prático, pelo amor não fingido, pela entrega para a vida dos irmãos, para a igreja. Nós devemos amar verdadeiramente. Você quer impactar o mundo? A gente sempre fala isso, impactar, devemos impactar, devemos mesmo. Mas como é que a gente faz isso? Você acha que o mundo enxerga a teologia? Mas o amor eles conseguem enxergar. Se vivermos amorosamente, impactaremos. É assim que conhecerão que são discípulos de Cristo.
se amarem uns aos outros. É assim que vamos impactar verdadeiramente o mundo. É assim que vamos glorificar a Deus por quem Ele é. O Santo Deus, que é amor. O amor que é o vínculo da perfeição. Que é o maior de todos os dons. Que permanecerá para sempre. Tudo vai passar, mas o amor permanecerá. Ame o seu irmão. Ame o seu próximo. Qual o nível? Até que ponto? Todos os pontos. Em terceiro lugar, meus irmãos, temos um diálogo incrível entre Pedro e Cristo. É quando Pedro é avisado de sua própria natureza, que ele não sabia. E Cristo avisa. Versículo 36 está escrito: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Acho que Cristo tinha dito, né? Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas agora, versículo 36, Pedro ficou intrigado com isso. Não sei nem se Pedro prestou atenção quando Jesus disse: vocês têm que amar. Parece que Pedro bugou, parou ali a mente dele, a partir do versículo 33. Quando ele diz: vocês não podem me seguir. É isso que chamou a atenção de Pedro. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? A resposta de Cristo é sempre interessante. Nem sempre ele responde o que os discípulos querem saber. Ele responde o que os discípulos precisam saber. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Esse é o questionamento que invadiu o coração de Pedro. Para onde o Senhor irá? E Jesus disse: você não pode ir. Mais tarde, porém, você me seguirá. O que é que significam essas palavras? O que é que significa isso que Cristo disse para Pedro? Essa mesma verdade perfeita. Essa mesma verdade que gera uma honra, um peso de honra infinito que Pedro ainda não tinha noção. Jesus, ele reafirma a Pedro depois de sua ressurreição. Naquela praia onde Cristo foi trazer Pedro de volta aos eixos. Pedro, você não é mais pescador de peixe. Eu já tinha lhe dito isso. Você é pescador de almas. Apacente as minhas ovelhas. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. E Jesus, mais uma vez, vai reafirmar essa verdade que Pedro, a princípio, não podia entender. Mas depois desse momento, ele passou a compreender. Capítulo 21, finalzinho do Evangelho de João, peço que você abra a sua Bíblia. João 21, 18. Está escrito: em verdade lhe digo, Jesus falando a Pedro, quando era moço, ou seja, quando você era moço, você se cingia e andava por onde queria, ou seja, você colocava sua roupa, seu cinto, pregava suas roupas em você e vivia livremente por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. O Pedro que negou a Cristo quando ele estava prestes a ser pregado na cruz, agora ele estava descobrindo que ele seguiria o Mestre também. Que ele teria que estender as mãos e outro ia pregá-lo na cruz. O ia cingir também. Mais tarde, isso vai acontecer. Versículo 19, João explica isso. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar
Assim, Jesus acrescentou: siga-me. Como ele disse a Pedro na praia, pela primeira vez, quando o chamou para ser um pescador de homens. Siga-me. E Pedro seguiu, agora, até o fim. Versículo 37, Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. A gente tem dois Pedros, né? Esse primeiro Pedro era um tagarela soberbo, né? Ele falava o que vinha na mente. Ele falava a primeira coisa que dava na telha. Eu vou morrer pelo Senhor. Eu darei a minha vida pelo Senhor. É engraçado como Jesus responde: você dará a sua vida por mim? Você dará a sua vida por mim, Pedro? Pedro não tinha entendido ainda. Só há um Redentor. Há uma ordem espiritual perfeita e absoluta que diz que o justo tem que morrer pelo injusto. Jamais o contrário é possível. O que Pedro ia dar a Cristo com sua vida? Se ele era um injusto, um pecador. O justo tinha que morrer pelo injusto. Desde sempre. Desde que Deus proveu roupas de pele para Adão e Eva, tendo que sacrificar aquele cordeiro. Desde que Abel seguiu os ensinos e deu o maior, mais excelente sacrifício ao Senhor do que as coisas do campo, os vegetais que Caim tentou dar. Desde que o próprio Cristo proveu um cordeiro para si, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho Isaque. Desde sempre, o justo, o limpo, o puro, tem que morrer pelo injusto. E agora o cordeiro de Deus havia chegado. Pedro, você não pode morrer por mim, porque você ainda não é puro. Um dia você vai me seguir, mas eu que morro por você. Você dará a sua vida por mim, Pedro? Pedro não tinha aprendido que a Escritura nos ensinava desde sempre, que a soberba ela precede a ruína. E agora Pedro foi avisado do seu pecado. Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Não se passou 4 horas até que Pedro negasse a Cristo 3 vezes e o galo cantasse. Pedro foi avisado, assim como Judas foi avisado do seu pecado. Pedro também foi avisado do seu, pelo amor de Cristo, pelo amor que ele tinha pelas suas ovelhas. Pedro foi avisado do que estava para fazer. Ele não ouvia as sugestões do diabo como Judas, mas ele vacilou em seu papel de crente. E nós falhamos muitas vezes como Pedro. Pedro vacilou quando ele foi chamado para vigiar e ele dormiu naquela mesma noite. Mateus capítulo 26, mais uma vez eu convido você a abrir sua Bíblia, já estamos na reta final. Mateus capítulo 26, versículos 40 a 46, está escrito: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Isso quando Jesus foi orar. E disse a Pedro, observe como ele se dirige a Pedro especificamente. Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Pedro, tu não disse que ia morrer por mim. Tem 2 horas que você disse que ia morrer por mim. E agora, nenhuma hora você pode vigiar, orando comigo. Versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor
se aproxima. Quantas vezes não nos achamos como Pedro dormindo? Naquela noite, Jesus não foi traído só por Judas. Pedro também traiu a Cristo. Ele o negou 3 vezes. Mas qual a diferença entre eles? Entre Judas e Pedro? A diferença é que Pedro estava limpo. A diferença é que sobre Pedro incidia a graça salvadora e soberana de Cristo. O arrependimento. Pedro, depois de trair a Cristo, depois que o galo cantou, está escrito que ele chorou amargamente. Pedro possuía a graça. Naquela mesma noite, em outro texto, diz que Cristo rogou pela sua alma, que Satanás tinha reclamado para peneirar com o trigo, para ver se ele era o trigo ou era o joio. Pedro é mais um exemplo da abundância do amor de Cristo, sem merecimento. Talvez a gente não reflita a gravidade do pecado de Pedro. O pecado foi extremamente grave, perverso. Pedro experimentou as mesmas coisas que Judas. E dentro de 2 horas que ele disse que 4 horas que ele disse que ia morrer por Cristo, ele estava negando Cristo 3 vezes. A diferença é que um tinha graça e o outro não. Um era eleito de Deus, o outro não. A diferença é que Pedro se arrependia e mesmo tendo chorado amargamente, ele pôde ser um dos bem-aventurados. Está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele foi consolado por Cristo, ao ponto de recusar a honra de morrer como mestre, pedindo para morrer de cabeça para baixo. Que nós concluímos e destacamos nessa manhã com as verdades que são expostas para nós, preciosas. Primeiro, que Cristo, ele é soberano. Ele sempre, absolutamente sempre, esteve no controle de tudo. Isso não o impediu de sofrer. Ele sofreu por amor. Segundo é que a tristeza real na apostasia. E assim como o mestre se entristece, nós devemos nos entristecer também pelas pessoas que experimentaram o dom do Espírito, tiveram no meio do povo de Deus e não se arrependeram. Outra verdade que nós destacamos é que só há um que pode morrer aquela morte redentora, e é Cristo. Os discípulos não podiam seguir naquela morte. Depois o seguiriam, glorificando a Deus com sua própria vida. Devemos saber também que, por mais absurda, diferente que seja aos olhos humanos, a morte do Senhor redunda em glória. Vê como está escrito que preciosa também são aos olhos de Deus a morte dos seus servos, dos seus eleitos, dos seus filhos. Aprendemos também que nós devemos amar ativamente os nossos irmãos. E nisso seremos conhecidos como servos, como povo de Deus verdadeiro. Aprendemos que nós devemos vigiar constantemente, porque o diabo está em derredor, como um leão buscando tragar a presa. Aprendemos que em Cristo há a certeza da vitória. Somente em Cristo há a real certeza da vitória eterna, da salvação, da glória eterna. Por que podemos ter essa certeza? Está escrito que Ele nos amou e nos amou até o fim. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, depois encerrar com uma oração e o Amém Tríplice.